O Gabriel conseguiu fazer esse alvoroço todo, chamar a torcida e tudo mais. Né, que ele, na entrevista dele, quando ele fala, pô, todo mundo já, acho que no dia seguinte já vira perdemos aqui, mas vamos ver como é que vamos fazer o inferno. Entendeu? Já criou todo um... Porque quando a gente já chega com o ônibus lá, já os caras gritando. Acabou o carro com isso aqui vai virar um inferno. Então, assim, a gente já entra no clima. Só que a gente já sabia, a gente já foi também meio que preparado pra isso. Só que, assim, é uma coisa você ir preparado, outra coisa é dentro de campo, né, velho? Os caras vieram... Só que assim também, né? O Juizão ajudou, né? Tem plano, né? E o Pereira ajudou, que a bola... Nação flamenguista, né? Mariano, né? Ex-jogador do Atlético Mineiro, contou, né? Os bastidores daquele jogo Flamengo e Atlético Mineiro, né? Decidido aqui no Maracanã, onde Gabigol inflamou a torcida do Flamengo e a torcida do Flamengo fez a diferença naquele jogo, né? Ele conta alguns pontos que ficou marcado, né? Conta alguns pontos, revelou alguns pontos que é curioso. Sem sombra de dúvida, a torcida do Flamengo, eu acho não, tenho a certeza, né? É o 12º jogador, é aquela torcida que incentiva, é a torcida que apoia. Para mim, é a melhor torcida do Brasil, sem sombra de dúvida. Claro, tem muitos torcedores que vão contestar, dizer que não é a melhor. Mas o Flamengo, quando leva seu jogo para decidir no Maracanã, com o apoio da torcida, pessoal, aí fica difícil, né? A gente viu como foi aquele jogo, né? O Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Muitos diziam que o Flamengo ia cair fora para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tinha um elenco melhor que o Flamengo, segundo a mídia. Mas quando chegou aqui no Maracanã, que Gabigol soltou aquelas frases lá, né? Sobre o inferno que ia ser aqui no Maracanã. A situação para o Atlético Mineiro não foi boa, né? O Flamengo, na verdade, passou o trator, passou o carro, né? Como se diz, o caminhão, e se classificou, né? Eu acho que foi um jogo marcante, né? Pela atmosfera que foi colocada nesse jogo, né? Pela torcida. E será que os atleticanos sentiram nesse jogo? Uma coisa é certa, né? A torcida fez a diferença, né? Vamos acompanhar as reações aí. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal Charla Podcast. O link tá na descrição para vocês ir lá acompanhar a entrevista todinha. Vamos ver o que é que ele fala aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Né? Preso. Direito, na verdade. Ele ficava só naquela função e pronto. E é um cara que tem chute, era pra estar perto da área, enfim. Mal aproveitado, né? Isso aí. E por que demandava muito fisicamente esse esquema? É muita intensidade, cara. Né? Sempre 1 para 1. Sempre 1 para 1. Sempre, né? Sempre 1 para 1. Dificilmente ele usava. Quando os caras queriam. Às vezes a gente pode ter uma sobra, alguma coisa. Ele, né? Porque ele sempre queria jogar alto, né? Então o time que joga alto, irmão, tem que ser individual. Tem que ser individual. Então, tem que ser individual e a intensidade. Se você não acompanha um que largou, já foi. Assim, pra jogar com linha alta, e também outro ponto ideal é você ter a bola o tempo todo, né? Isso aí. E era o que ele priorizava muito. Só que, como eu falei, você joga... A gente jogou acho que 76 jogos, eu acho, com as duas finais, eu acho. Então você imagina se jogar 76 jogos... O alto, perde, pressiona... É impossível, irmão. Aí tem que ter um elenco pra rodar pra caramba, né? E com a mesma característica. E isso eu não tenho, velho. Difícil você arrumar um elenco com o titular que joga de uma maneira e o reserva joga daquela mesma maneira. Sim. É impossível. Você não tem. Não tem. Então, não, mas a explicação foi perfeita. Eu via isso, assim, do time do Galo. Chegou no auge, jogando, e daqui a pouco... Se você comparar, se você comparar, e eu fiquei analisando um pouco isso também, os 3 argentinos que passou no Galo jogou dessa maneira e... Não rolou. Não é que os caras são... Não tô falando que os caras são maus treinadores. Sim. Não é. É que o estilo de jogo pro Brasil, pra demanda, pro estilo pela quantidade de jogos... Pro deslocamento. É muito puxado. Sampaoli, Milito e... Cudê. É mesmo estilo, velho. Né? Jogar alto, marcação individual, intensidade o tempo todo. Ou você tem um elenco, né, e ainda você corre... Olha que o do Atlético era um bom elenco no Brasil. Na trave, com São Paulo a gente terminou em terceiro, 2020. Terceiro, quarto. Com o Cudê... Não, o Cudê sai. O Cudê sai, mas o Cudê sai. Chega o Filipão. E a gente ainda briga por título também. Verdade, o brasileiro. A gente briga por título em 22. E veio o Milito, né? Isso.
O Milito a gente briga nas duas finais de Copa do Brasil e Libertadores, e brasileiro a gente briga. Você vê, brasileiro briga pra não cair na última brasileiro rodada. briga pra não cair. Na última rodada. Isso aí. Ainda tem E era um time, caralho pô. esse jogo aí contra o Atlético Paranaense ainda, mano. Isso aí. Então, e o time ainda ganha jogadores na janela do meio do ano, né? O Fausto, o próprio o Deivinho, né? Que todo mundo fala assim, pô. Atribuiu muito isso. Por a Copa do Brasil, de repente o Galo tem alguma dificuldade ali, porque o Flamengo tem um elenco maior, mas na Libertadores ele pode contar com o David, ele pode contar com o Fausto, pô. Isso aí. Agora, treta que você tava em campo, você citou o jogo. Luiz Henrique Hulk ali, o que aconteceu, mano? O que tu viu? Eu perto lá eu não vi, que eu não tava perto deles. Eu vi só depois, vi até uma entrevista do Hulk falando, que ele tinha falado lá que nosso time era um time... É um time ruim, time merda, alguma coisa assim. O do Luiz, né? Henrique. E é como eu falei, o Hulkinho também, ele não leva desaforo não, velho. Não leva não. Então, assim, e por ser também um dos líderes, capitão e tudo mais, ele Tem que responder. tinha que responder. Como eu falei, eu não tava perto, né? Não vi, mas aí ele falou que aí acho que o Mendes, eu acho, o goleiro que tinha escutado e falou e tal. E aquele negócio foi pra, vamos dizer, o que rolou com o Gabriel na Copa do do Brasil. Rolou aquele clima, porque a gente ia pegar os caras na final. E querendo ou não, os caras estavam num momento melhor que o nosso. Talvez era o momento Então, a de gente deu aquele- estabilizar. Dá uma quebrada no. A gente empatou um jogo com os caras com um a menos do brasileiro, os caras brigando por título brasileiro também. Então, assim, deu aquela. Vamos dizer, deu aquela acendida ali para ver como que vai ser a final, como os caras vão encarar. Vamos jogar isso aí, né? Querendo ou não, os caras tinham um jogo contra o Palmeiras. Isso, vai que perde ali. Acabou contra o Botafogo, pô, meteu o quê? 3 no Palmeiras? Foi, né? Acho que foi alguma coisa assim. Deu um certo. Que era um jogo que tava. Isso aí. Então a gente falou, pô, os caras vão lá contra o Palmeiras, os caras pode ser que não ganhe, aí já Que bate. era um jogo exatamente o último jogo antes da final. Isso aí. Então, Que tira o Hulk do sério também é o Flamengo também. Fica louco. já tem a rivalidadezinha já, né? Então. E dentro do campo, Maria, nesses jogos do Flamengo aí que. Nesses últimos tempos aí que vocês se pegaram pra capar nos jogos. O Atlético Mineiro considera como um dos maiores rivais o Flamengo, né, pessoal? Todo jogo pica eliminatório. Porque são dois times que brigam pra vencer, que brigam por título. Eu acho Então foda. quando se encontra, Eu acho foda, é isso aí. Se não se encontra em finais, semifinal, já é só jogo uma quente, decisão, já jogo é quente. decisão. Então, a gente Eu teve. lembro que a gente trouxe aqui o Guga. Guga. E aí eu perguntei pro Guga sobre o lance do jogo do lance do inferno, né? Aham. Aquilo ali foi Copa do Brasil semi. 22. Foi 22, né? 22. Foi semi. Quarta né? ou semi? Quartas ou semi. Aí eu falei, pô, Guga, e aquele lance naquela época? Pá. Porque o Galo, do momento do jogo do Mineirão, tava jogando muito mais que o Flamengo. O Hulk faz um golaço e. O Flamengo achou um gol. Porra, Lázaro. Gol do Lázaro. Do moleque. Vai O Lázaro embora. deve ter aquele gol com a camisa do Flamengo. Três gols do Flamengo do Dorival. Tanto que ele saiu aí, do Palmeiras, não saiu de novo, né? Não tá no Palmeiras. Você acha que não tá mais não. E aí eu falei, pô, e aí o Gabigol mandou aquela letra, né? E o Hulk pegou A, respondeu, mas passou a semana respondendo. Aí eu falei pro Guga assim, porque aí no jogo do Maracanã, o time parece. O Galo parecia muito pilhado e o Flamengo parecia mais concentrado. Era a impressão minha de fora. Eu perguntei, Guga, e aí, assim, o que você acha? Aí eu falei pra ele, cara, eu senti o Galo até o dia do jogo falando muito do Gabigol. O Gabigol acabou conseguindo o que ele queria. Ele falou, cara. Depois a gente conversou lá que a gente deveria. Acho que isso pode ter atrapalhado um pouco no foco de querer dar uma resposta. Tu concorda também com isso? Que acabou, tipo, mexendo ali com. Rolou. O Gabriel conseguiu fazer esse alvoroço todo, chamar a torcida e tudo mais. Né, que ele, na entrevista dele, quando ele fala, pô, todo mundo já, acho que no dia seguinte já vira. Perdemos aqui, mas vamos ver como é que vamos fazer o inferno. Entendeu? Já criou todo um. Porque quando a gente já chega com o ônibus lá, já os caras gritando. Acabou o carro com isso aqui vai virar um inferno. Então, assim, a gente já entra no clima. Só que a gente já sabia, a gente já foi também meio que preparado pra isso. Só que, assim, é uma coisa você ir preparado, outra coisa é dentro de campo, né, velho? Os caras vieram.
Só que assim também, né? O juizão ajudou, né? Tem qual é o lance? O Hilton Pereira ajudou, que a bola não foi gol, né? A do... Do Rascaeta que o Everson tira lá. Eles vão chegando de carrinho. Que o Everson tira e não tem imagem nenhuma concreta que a bola. Pegou. Lá ele que a bola entrou, né? Ele não tinha visão nenhuma. Visão nenhuma. E o Hilton. Gol. Aí isso é isso, 2x0. É o segundo, né? O segundo, 2x0. Pô. Acabou. Aí, pô, Será? esquece. E a torcida, pô. A gente, todo respeito à torcida, do Galo, tudo. Do Corinthians, os caras, a torcida do Flamengo, quando os caras tá fervendo mesmo, tá maluco. No Maraca. O Maraca é o Maraca por causa dessas torcidas, né? Lembro lá, Fluminense em 2010, que depois a gente vai pro Engenhão, tudo, tá louco. Pessoal, Mariano, né? Ex-jogador do Atlético Mineiro, hoje no América Mineiro. Ex-jogador do Atlético Mineiro. Falando daquele jogo, né? Aquele jogo onde o Flamengo deu a volta por cima no Maracanã, né? Onde Gabigol inflamou a torcida e a torcida fez a diferença, né? E ele deixa bem claro aí. O Flamengo tá em boa fase, que a torcida tá junto, meu amigo. Aí fica difícil, né? Às vezes, quando o torcedor do Flamengo diz isso, os rivais acham que é porque vocês estão puxando para o lado de vocês, estão puxando a sardinha, estão fazendo elogio sem merecer. Não, tá aí. Mariano, jogador do Fluminense, jogador do Atlético Mineiro, sabe como é que funciona a torcida do Flamengo, né? Queira ou não queira, é o 12º jogador do Flamengo, né? Quando o time não tá tão bem, ela vai lá e incentiva. Quando o time tá bem, ela vai junto. Sem sombra de dúvida, pessoal, ajuda, né? Sem sombra de dúvida, ter o Maracanã. Por isso que eu digo que o Flamengo tem que construir seu estado. O Maracanã, o Flamengo não se sente em casa? Não, sem sombra de dúvida. O Flamengo se sente em casa, né? Sem sombra de dúvida, o Flamengo diz que o Maracanã é seu estádio porque é, né? Mas claro, quando você tem um estádio, dependendo da estrutura como seja esse estádio, né? Porque eu acho que o Flamengo tem que construir um estádio como se fosse um caldeirão. Porque quando a torcida ali do Flamengo fizer a diferença, pessoal, você vê a torcida do Boca, né? Como é, né? Por quê? Porque é um caldeirão, é um estádio em cima do campo, a torcida fica em cima, fica incentivando. O Maracanã não, o Maracanã é diferente, né? Torcida afastada. E mesmo assim, os rivais sentem a pressão, né? Aí você já imaginou o Flamengo ter o seu estádio próprio, onde a torcida tá ali em cima, incentivando, gritando, o jogador passa na lateral, a torcida tá xingando. Claro, a gente não tá incentivando isso, né? Mas faz parte da torcida, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que é a melhor torcida. Eu acho não, tenho certeza, né? Melhor torcida no Brasil, né? Claro, a gente sabe que a temporada tá apenas iniciando, mas a gente espera que a torcida esteja com a equipe, né? Durante Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, vai ser importante, sem sombra de dúvida, né? A torcida do Flamengo, nos últimos campeonatos, se você puxar a Copa do Brasil, puxar nem tanto Copa do Brasil, porque geralmente quando chega essa fase final da competição, a torcida vai ao estádio, né? Tanto do Flamengo como dos outros, né? Mas quando você puxa 10 maiores públicos da Copa do Brasil, 8 é do Flamengo. 10 maiores públicos do campeonato. Não, 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Olhe lá se todos os 10 não for do Flamengo. O Flamengo não estiver envolvido em todos os 10. Porque você sabe, a torcida não é só no Rio, é em todo o Brasil, pessoal. Inclusive, esse ano tem um projeto aí no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo disputar alguns jogos no Pacaembu, né? Em São Paulo, né? Você tem dúvida que vai lotar? Mas como assim, pessoal? Flamengo com torcida em São Paulo? Pois é. Muitos dizem, o Flamengo é a quarta força da torcida em São Paulo, né? Será, pessoal? Ficando só atrás de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Em São Paulo, pessoal. Que é os principais rivais do Flamengo, tá em São Paulo, né? Quem são os principais rivais do Flamengo? Para mim, hoje, Botafogo, não vou citar por ordem, mas vou dizer Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo
Internacional, Grêmio. São os principais rivais do Flamengo hoje. São esses clubes, né? Então, quando você puxa para um estado onde geralmente você não era para ter pouca torcida e você tem uma grande torcida, isso aí já diz o tamanho da grandeza do Flamengo. E o Flamengo vai fazer jogos em São Paulo. Vai lotar o Pacaembu, né? O Pacaembu que agora, depois da reforma, não sei quantos ingressos vai caber, quantas pessoas, mas com certeza, pessoal, vai estar lotado para ver o Flamengo, né? Esse é o que Mariano faz, né? O que Mariano falou aí. Torcida do Flamengo faz diferença. Vai jogar no Nordeste? Lotado. Vai jogar no Rio Grande do Sul? Lotado. Qualquer canto. Vai jogar em Brasília? Lotado. Em qualquer canto do Brasil que o Flamengo vai jogar, tá lotado, né? Inclusive, José Boto até citou isso, né? Na sua entrevista. Que é incrível, né? Flamengo, aonde vai jogar, tem torcida, né? Diferentemente de outros clubes pelo Brasil, né? Que diz que é gigante, mas não lota estádio, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa sua opinião aqui. Se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.